Oi pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre dilatação linear. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a dilatação superficial. Vamos lá, vamos começar. Na aula passada a gente falou já um pouquinho sobre dilatação e falou que ela pode ser linear, superficial ou volumétrica. Linear, quando eu tenho dilatação em uma única dimensão, superficial, quando eu tenho dilatação em duas dimensões, e volumétrica, quando a dilatação é nas três dimensões. Na aula de hoje, a gente vai concentrar na dilatação superficial. Pessoal, e lembra que a gente falou na aula passada que aqueles fatores que influenciam na dilatação são o tamanho que o objeto tem no começo, ou seja, um objeto pequeno consegue dilatar um certo tanto, mas se o objeto é maior, ele consegue dilatar mais. Depende também do material que ele é feito, se é de ferro, se é de aço, se é de concreto, se é de madeira. E também depende do quanto a gente aquece esse objeto. Vamos registrar isso direitinho? Vem cá comigo. Então, os fatores que influenciam na dilatação são o tamanho inicial que o objeto tem, o material que ele é feito e a variação de temperatura que ele é submetido. Agora, eu vou colocar para vocês uma placa aqui que tem esse tamanho significativo, essa base significativa, essa altura aqui também significativa, só que observa que a espessura é bem pequenininha, ou seja, essa espessura é desprezível. Por isso que, como eu tenho duas dimensões significativas e uma terceira desprezível, que eu vou considerar como dilatação superficial. Bom, vamos considerar então que eu tenho essa placa numa temperatura inicial, temperatura ambiente, e aí eu vou acender o fogo ali para essa placa começar a aquecer. Conforme essa placa aquece, ela vai crescer nas duas dimensões que ela possui. E aí, essa parte mais clarinha que está marcada para você, foi o tanto que a área dela aumentou. É a nossa dilatação superficial, que a gente chama de ΔS, variação da superfície, ou pode aparecer para você também como ΔA, variação da área. Tanto faz de uma forma ou de outra. E do mesmo jeito que a gente aprendeu lá na dilatação linear, qualquer variação é sempre pegar o quê? O tamanho final menos o tamanho inicial. Que seria, por exemplo, nessa placa, a gente pegar a placa inteira e tirar fora essa parte aqui, que equivale para a gente ao tamanho inicial. Sobraria, então, nesse caso, só a parte que cresceu, a parte da área que aumentou. Por isso que essa variação da superfície, a variação da área, é o tamanho final menos o tamanho inicial. E, da mesma forma que a gente viu na aula passada, essa variação da superfície depende de três características. Uma delas é a área inicial, outra delas é o material e a outra é a variação de temperatura. Agora, o material. O material é o nosso coeficiente de dilatação. E o beta é o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação superficial. Aqui eu queria que você tomasse um cuidado muito grande. É muito comum nos exercícios, ao invés de passar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que eles te passem o coeficiente linear, o alfa. E aí a gente vai usar a seguinte relação, que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Na verdade, essa relação que beta é 2 vezes o alfa é uma aproximação, mas aceita em qualquer prova de vestibular que você vai fazer. Agora, com relação à unidade, a gente viu na aula passada que a unidade do alfa é graus Celsius na menos 1. Então, a unidade do beta fica bem facinho. Olha só, se você tem uma régua que tem 30 centímetros de comprimento, se você quer saber o dobro do comprimento, vão ser 60 centímetros. Ou seja, o fato de multiplicar por 2 não altera a unidade. Então, vamos anotar aqui que se a unidade do alfa for graus Celsius na menos 1, a do beta também vai ser graus Celsius na menos 1. Agora, uma coisa é fundamental, você não pode esquecer que se ele te passar o alfa e for um problema sobre dilatação superficial, você precisa multiplicar esse alfa por 2. Vamos dar uma olhadinha num primeiro exercício. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostra essa figura.
À temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício do anel. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Bom, antes da gente resolver o exercício, eu queria muito que você cuidasse, porque a questão pediu para a gente marcar a alternativa onde diz um procedimento que não permite o encaixe. Então, você tem que cuidar com esse não. Vamos voltar no enunciado. A questão fala o seguinte: sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que o do aço. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu aquecer, o latão cresce mais, mas quando eu resfriar, o latão encolhe mais. Então vamos dar uma olhada. Alternativa A, resfriar apenas o eixo. Bom, independente do material que o anel é feito, se eu resfriar só o eixo, esse eixo vai contrair, vai diminuir o seu diâmetro e eu vou conseguir encaixar o anel. Então essa é uma forma possível de fazer o encaixe, mas lembra que a questão é a forma que não vai permitir o encaixe. Então vamos lá. Letra B, aquecer apenas o anel. Se eu aqueço apenas o anel aumenta de tamanho e, por consequência, o furo também aumenta de tamanho, porque ele cresce junto com o anel. Se o furo aumenta de tamanho, eu vou conseguir fazer o encaixe. Então eu não vou marcar a letra B, porque ele quer a forma que não permite esse encaixe. Letra C, resfriar o eixo e o anel. Se eu resfriar o eixo e o anel, os dois vão encolher, mas como o alfa do latão é maior do que o alfa do aço, eu sei que o latão vai encolher mais do que o aço. Se ele vai encolher mais, o anel vai ficar menor e o furo vai ficar menor ainda. E aí eu não vou conseguir encaixar. Por isso que a letra C é a nossa resposta, porque ele quer a alternativa na qual o procedimento não permite esse encaixe. Agora, vamos dar uma lida na letra D? Ela fala o seguinte: aquecer o eixo e o anel. Bom, como o latão dilata mais do que o aço, porque ele tem um coeficiente de dilatação maior, quando eu aqueço os dois, o anel vai crescer mais do que o eixo. Se o anel cresce mais do que o eixo, o que vai acontecer é que o furo do anel de latão também vai crescer mais do que o eixo, até a hora que vai ser possível o encaixe. Por isso que eu não marco a alternativa D, nossa resposta é a letra C. Exercício 2. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais. Aí você tem a tabela com as informações que ele passou. Uma placa de metal de área 1 metro quadrado a 20 graus Celsius é aquecida até atingir 100 graus Celsius, apresentando uma variação de 35,2 centímetros quadrados em sua área. O material que constitui essa placa é o... Pessoal, uma coisa importante, ele quer descobrir o metal que a placa é feita. O que diferencia um metal do outro é o coeficiente de dilatação. Só que você tem que reparar que ele passou para a gente aqui o coeficiente de dilatação linear, que a gente aprendeu que é o alfa. As informações que ele passou para a gente no enunciado. Ele passou que uma placa de área 1 metro quadrado a 20 graus Celsius é aquecida até atingir 100 graus Celsius. Bom, se ela estava no começo a 20, quer dizer que essa informação inicial de 1 metro quadrado é a área inicial, é o nosso S0, que é igual a 1 metro quadrado. Bom, ele também passou a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, passou para a gente a temperatura final, que é igual a 100 graus Celsius. E também disse que essa placa apresentou uma variação de 35,2 centímetros quadrados. Percebe que centímetros quadrados é para a gente unidade de área. Vamos anotar aqui então que ele passou para a gente que o ΔS é igual a 35
35,2 centímetros quadrados. Bom, se eu quero descobrir o material, ou seja, eu quero achar o coeficiente de dilatação linear, eu vou usar a equação da dilatação, que diz para a gente que o ΔS é igual a S0 vezes o beta vezes o ΔT. Poxa, Coelho, mas se ele quer o coeficiente linear, por que você não usou a equação da dilatação linear? Porque ele passou para a gente as informações sobre a área. Então, eu vou usar essa equação, vou descobrir o beta, e com o beta a gente acha o alfa depois bem facinho. Agora, eu preciso tomar um cuidado. Ele passou para a gente a variação da área em centímetros quadrados e passou para a gente a área em metros quadrados. Eu não posso fazer essa conta assim. Eu preciso deixar tanto o ΔS quanto o S0 na mesma unidade. Então, vamos lá. Eu vou escrever para vocês, então, que o ΔS é igual a 35,2. Agora, olha só, o centímetro quadrado. O prefixo cent é uma potência de 10 que equivale para a gente a 10 elevado a menos 2 metros. Então, centímetros, o cent é 10 na menos 2. Por isso que o ΔS fica igual a 35,2. Agora, o resto que está escrito aqui para a gente é 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Você aprende lá com o ferreto nas aulas de matemática que aqui a gente mantém o 10 e potência de potência a gente multiplica. Então, vai ficar para a gente ali 10 elevado a menos 4, porque é menos 2 vezes 2. E aí, metro elevado ao quadrado dá metros quadrados. Pronto, agora eu tenho a área inicial em metros quadrados e tenho a variação da área, o ΔS, também em metros quadrados. Então, eu posso escrever que o ΔS, que é 35,2 vezes 10 na menos 4, é igual a 1 vezes o beta vezes o ΔT. Pessoal, ΔT é a temperatura final menos a inicial. A final é 100 graus Celsius e a inicial é 20 graus Celsius. Com isso, a gente chega aqui 35,2 vezes 10 na menos 4 é igual a 100 menos 20, vai dar 80 beta. E aí, isolando beta, eu tenho 35,2 vezes 10 na menos 4, dividido por 80. O beta vai dar 35,2 dividido por 80, vai dar 0,44 vezes 10 na menos 4. Se a gente olhar, todas as respostas estão escritas com potência de 10 na menos 6. Então, vamos fazer isso também. O beta é igual a... Eu posso trazer essa vírgula 2 casas para a direita e diminuir 2 unidades na potência de 10. Então, o beta é igual a 44 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Agora, a gente achou esse valor de beta. Se a gente procurar na tabela, esse valor não aparece. Mas é porque a questão pediu para a gente descobrir o material e a tabela fornece uma relação do alfa e não do beta. Mas aí fica fácil, porque a gente aprendeu que o beta é igual a 2 alfa. O beta é 44 vezes 10 na menos 6, igual a 2 alfa. O alfa é igual a 44 vezes 10 na menos 6, dividido por 2. Por isso que o alfa é igual a 44 por 2, vai dar 22 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Essa é a resposta que a gente procura. E o nosso material, então, é o alumínio, que tem o coeficiente de dilatação igual ao que a gente achou. Alumínio, resposta letra D. Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula. Tchau e até a próxima aula.